Muito bom dia a todos, graças a Deus, sexta-feira, essa semana passou depressa, né, com esses feriadaços aí. Bem, eu nunca planejo vídeo, tema que vou falar, as coisas acontecem no dia a dia e vão acontecendo, e vem ao coração, e eu procuro sempre compartilhar isso através desses modestos vídeos, né, sem muito aparato, e me sinto feliz por poder compartilhar. Hoje, sexta-feira, vou almoçar com um médico amigo, e eu sempre fui contador do pai dele. Ele nasceu, eu vi pequenininho lá, cresceu, formou-se, medicina, abri consultório para ele, vamos lá. Mas esse que estou postando hoje, este vídeo, que deu o número de 152, cujo título é Há joio no meio do trigo. E sempre se fundamenta, obviamente, o que me alimenta são as coisas que eu vejo na rede social. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo no YouTube, mas só vi o título e não tive tempo, estava muito ocupado trabalhando, não tive tempo de abri-lo, mas o texto é de um pregador muito conhecido aí, chamado pregador reformista, né? Aquele moço, aquele senhor que bloquearam lá na CPAD para dar palestra lá, sei lá qual foi o problema. E o título era: os pentecostais fogem para a doutrina reformada. Foi isso. Daí eu já faço logo uma ideia do que seja do conteúdo. Então não preciso gastar meu tempo para ouvir essas coisas lá. E de certa forma, não é de estranhar mesmo. Eu tenho visto muitos pitáculos aí na rede social de cristãos, não vou dizer de linha pentecostal, né, de linha mais conservadora, ou não reformista, pronto, já define tudo da melhor maneira possível, né? E eu fico às vezes analisando as coisas, os pensamentos doutrinários que defendem, e olho para a Bíblia e fico pasmo. Como é que se consegue, com o mesmo texto, com os mesmos textos nos quais me amparo, se ampara a maioria dos cristãos conservadores, assembleianos? Eu até estava pensando, né, nesta manhã também, mas deixa eu completar o raciocínio, né? Então, os mesmos textos, aí vem lá com uma linha de doutrina, outro vem com outra linha de doutrina, que é basicamente o que chamam aí de arminianismo e calvinismo, esse conflito aí. Eu só devo dizer uma coisa, em tese, né? Que qualquer doutrina que confine, que põe os crentes numa redoma, e a igreja não prospera, é um crescimento vegetativo praticamente, sabe? Morre um, nasce outro, um muda para lá, outro muda para cá, e aí vai passando, entrando e saindo, né? Eu não sou crente em placa de igreja, apesar de frequentar a Assembleia de Deus há quase 60 anos, a minha fé está inteiramente depositada em Cristo e na sua palavra. Mas convenhamos, né? Vocês olhem para o Brasil, o que era o Brasil no começo do século, né? Que já que a Assembleia completou aí 100 e alguns aninhos, passados 100 anos já, o que era isso? Um país, já haviam igrejas reformadas no Brasil, não é? E, no entretanto, o domínio de todas as plagas religiosas, etc., tal, pertenciam à Igreja Católica. Ninguém podia entrar em municípios e tal. A gente conhece a história, não vou repetir aqui. Mas o texto que eu quero tomar, aliás, eu até pincei outro aqui, que é aquele que está na carta de Paulo a Timóteo, quando ele recomenda a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Bom, dito isto, não é? Tenho aqui nas minhas mãos outra vez a chamada Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que foi compilada por pessoas ilustres e a gente até conhece, como o organizador Ezequiel Soares da Silva, que é pastor em Jundiaí, e os temas são notadamente bíblico, nada de ideológico, nem de conceitos pentecostais, não, é Bíblia pura.
centenas de pontos doutrinários postos aqui. Se eu dirigisse igreja ainda hoje, eu confesso, eu faria todo o empenho para colocar um livro desse na mão de cada membro da igreja. E no mínimo, aos alunos da escola bíblica dominical. E não tem puxa para lá, remenda para cá, não. É Bíblia pura, não há o que discutir. Compreende? Essa questão da eleição e predestinação tem duas maneiras de enxergar essa questão doutrinária. Daqui para lá, de nós, homens, como vemos isto e como isso é visto a partir da ótica divina para cá. Quer dizer, ou seja, da eternidade, do ponto de vista do domínio de Deus sobre toda a raça humana, os pensamentos, etc., sobre tudo, não é? Coisas que só pertencem a Deus, como saber o futuro, conhecer o nome de cada pessoa, de cada estrela no céu, coisas assim. Mas vamos lá. Aí o segundo ponto que eu tomei está em Mateus 13, 24 a 30, que é a parábola do joio e do trigo. Terminando a parábola das sementes, lá no capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 24, o Senhor propôs uma outra parábola, dizendo que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Ok? Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Retirou-se. É o que eles sabem fazer. Joga o joio e vai embora. Disfarça. Entendeu? E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Ambos cresceram juntos. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. Os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, pela semelhança, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescermos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Entendeu? Ajuntai-o no meu celeiro. Bem, quem é o homem que semeou a boa semente? Eu diria que esse homem é o Filho de Deus, porque dele, por ele, para ele, a partir dele, procede todo bom ensinamento que nós temos na palavra de Deus, que não precisa ninguém alterar nada, modificar nada, nem que façam, como existem por aí algumas dezenas de traduções bíblicas e versões bíblicas, né, para dizer que essa está mais próxima do texto original. Gente, sabe, eu fico impressionado quando as pessoas querem comercializar alguma coisa e a intenção é puramente comercial. Mas vamos lá. Então, Paulo, quando ensinou a igreja de Coríntios, estou falando do capítulo 11 da primeira carta, ele disse: o que eu recebi do Senhor. Capítulo 6 de Hebreus, o autor diz: olha, deixemos os princípios rudimentares da doutrina de Cristo, dos batismos, de obras mortas, de fé em Deus, das quais coisas cuidaremos oportunamente. Porque Jesus mesmo não deu doutrina. Se vocês olharem os evangelhos, Jesus, ele traçou o caminho. É como aquela pessoa que, ao lançar a semente, ele passa lá o trator, ele faz aquelas valas onde vai jogar a semente, ele prepara a terra, aduba e tal, mas deixa tudo prontinho no jeito para semear. E semeou a boa semente. E os homens são aqueles que deveriam conservar o campo, ok? E não conservaram, descuidaram, cochilaram, e veio o inimigo, lançou lá o joio, e quando se percebeu, foi lá ver: oh, que beleza meu campo, mas tem joio no meio do trigo. O joio é referência, não adianta saber, direto a erros doutrinários, propositais ou não, são erros doutrinários, ok? E logicamente também aponta para as pessoas, não os que comem, que pode até estar envenenado,
acaba ficando envenenado, põe veneno na panela e aí atribula todo mundo. Mas, notadamente, aqueles que têm a responsabilidade de preservar, de conservar, e Paulo falou tanto para Timóteo sobre isso, não é? De conservar essa doutrina, de ensinar a palavra, que não precisamos de outra coisa. Então, meus queridos, essas questões que hoje vemos por aí, dividindo o povo de Deus, não dividindo do ponto de vista da, digamos assim, da brutalidade, do desprezo. Eu não desprezo irmãos presbiterianos ou batistas por conta da sua linha doutrinária, entendeu? Mas esses outros que estavam aqui cochilando e acabou deixando espaço vago para que o inimigo lançasse o joio no meio do trigo, eu não vou nem pedir desculpas pelo que eu vou falar, mas deixa-me dizer uma coisa: a rede social é um vasto campo aberto. E por mais que os nossos pastores digam ou queiram recomendar que os crentes não transitem por essas plagas, não vai resolver, porque a internet está aí disponibilizada, gratuito, gratuito em termos, né? Você paga a taxa mensal e você navega para onde você quiser. Então não adianta, porque não vai impedir que a juventude, que os irmãos e irmãs e até pastores transitem por esse campo proliferado por erros de doutrina, por violências verbais, está cheio por aí, entenderam? Então eu só digo uma coisa: perseverar na doutrina é fundamental, não há dúvida nenhuma. E eu digo que a culpa está porque muitos dos nossos líderes não são vistos na rede social. Não precisa se expor, ficar discutindo com um com o outro, não, mas posta lá texto da Bíblia, posta lá um pensamento bíblico, porque aqui, pelo menos no Facebook, as coisas são muito rápidas, curtas. Ninguém quer mensagens longas, sabe? Passar a olhar e já sai fora. Mas pelo menos está posto lá um antídoto contra os venenos doutrinários que existem por aí. Deus nos guarde, Deus nos abençoe, e que possa prevalecer sempre a verdade da palavra de Deus. Só isto. É ela que nos ensina, nos fortalece, nos prepara para a vida eterna. Ou vai preparar para a busca incessante dos bens materiais, das riquezas materiais, como a malfadada e mal ensinada doutrina da prosperidade. Beijo a todos e um excelente final de semana, como se eu não voltasse mais por aqui. Deus vos abençoe.